Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o sexto ano do Colégio Emaús. Sexto ano, eu vou iniciar essa aula com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior, tá bem? Páginas do livro 188 e 190 e algumas atividades complementares. Vamos lá então para a página 188. Número 1. Observe a previsão do tempo para Cuiabá em 8 de agosto de 2018. É essa a previsão do tempo, tá bem, gente? Observem aqui a variação da temperatura, a máxima, então, 37 graus e a mínima, 21 graus. Observem, então, que não tem previsão de chuva, tá bem? Pela previsão. Então, sol com algumas nuvens, não chove. Letra A. Quais as temperaturas máxima e mínima previstas? Máxima 37 graus e a mínima 21 graus. Letra B. Qual a amplitude térmica do dia? A amplitude térmica será 37 graus menos 21 graus, que vai dar 16 graus. Letra C. Localize Cuiabá em um mapa do Brasil em algum atlas. O que influencia mais o clima do local? A maritimidade ou a continentalidade? Por quê? Ao localizar este mapa, vocês vão perceber que Cuiabá está mais distante do litoral, está na região central do Brasil, no Mato Grosso. Então, vai ser influenciado mais pela continentalidade, tá bem? Então, a continentalidade influencia mais, pois Cuiabá se encontra distante do oceano. 2. A frase a seguir é verdadeira ou falsa? Explique. A pressão atmosférica é igual em todos os lugares. É falsa, né? Como nós já vimos, a pressão atmosférica ela varia de acordo com a altitude. Em locais com menores altitudes, tem maiores pressões. A concentração de ar é maior. E o contrário ocorre em locais mais elevados. Isso acontece porque os lugares mais baixos são pressionados por uma quantidade de ar maior do que os locais mais altos, como, por exemplo, uma montanha elevada, onde o ar é rarefeito, ou seja, a quantidade disponível de oxigênio é menor. Então, a dificuldade para respirar é maior. Como a pressão é o peso do ar, quanto mais ar houver, maior será a pressão. Página 190. Quais são os fenômenos retratados pelas fotos a seguir? Observem essa imagem A, representando o município de Iguatemi, em Mato Grosso do Sul, região central do Brasil. E observem essa imagem, né? Nessa Iguatemi aqui predomina um clima tropical, tá bem, gente? Nessa região aqui de Urubici, em Santa Catarina, predomina um clima subtropical, na zona temperada. Então, quais são os fenômenos retratados pelas fotos a seguir? Nessa imagem aqui, então, de Iguatemi, nós temos a representação de chuva de granizo, né? E na imagem B, nós temos a representação de neve, por conta da diferença no formato, né, dos flocos, e também a gente pode supor isso por conta da região. Número 1. O que é a pressão atmosférica? Agora é correção das atividades complementares. É a força que a atmosfera exerce sobre a superfície terrestre e sobre tudo que nela existe. É a força do ar, né? Sobre a superfície e sobre os objetos que nela se encontram. Número 2. Explique por que ocorre diferença de pressão atmosférica das áreas de menor altitude para as áreas de maior altitude. Nós já vimos na questão anterior, né? Os lugares mais baixos são pressionados por uma quantidade de ar maior do que os locais mais altos. Como a pressão é o peso do ar, quanto mais ar houver, maior será a pressão. Número 3. Por que as zonas polares são áreas de alta pressão atmosférica? Porque o ar frio ele se contrai, ele fica mais pesado e exerce uma pressão maior. Número 4. Explique como ocorrem as precipitações, chuva, neve e granizo. Chuva é a precipitação líquida em forma de gotas de água que cai das nuvens. Neve é a precipitação sólida em forma de minúsculos cristais de gelo. Ocorre quando a temperatura das nuvens fica abaixo de 0 graus. Granizo consiste na precipitação de blocos de gelo que se formam no interior de algumas nuvens, especificamente as nuvens cumulonimbus, né? Quando atingem temperaturas extremamente baixas, formam-se essas pedras de gelo que não são sustentadas e acabam descendo, precipitando.
Bom, sexto ano, finalizamos a nossa correção, vamos dar continuidade ao conteúdo, vamos entender um pouco sobre as massas de ar. Afinal, o que são essas massas de ar? O que quer dizer quando a gente escuta na televisão falando o seguinte, que uma massa de ar polar vai atingir o sul do país? O que isso quer dizer? Quer dizer, gente, que as massas de ar, elas se deslocam de um local para o outro, elas possuem características próprias, como umidade, pressão e temperatura, e elas influenciam nas condições do tempo dos locais por onde essas massas de ar passam. Então, a massa de ar é um elemento extremamente importante nas variações do tempo atmosférico. Vou grifar para vocês anotarem também, tá? Massa de ar consiste em um gigantesco volume de ar com algumas características comuns, como temperatura, umidade e pressão. Conforme o local onde ela se forma, gente, a latitude em que ela se localiza, essa massa de ar ela pode ser fria, como nas zonas polares, ou quente, na zona tropical. Lembrem-se a relação da latitude com a formação da massa de ar. Zona tropical, zona equatorial, região quente. Então, forma-se uma massa de ar quente. Zona polar, latitudes maiores, formam-se massas de ar frias. As massas de ar que se originam sobre os continentes, geralmente elas são secas, com exceção, gente, da massa equatorial continental, que é uma massa de ar que se forma sobre a floresta amazônica e que é uma massa de ar úmida. Enquanto as formadas sobre os oceanos, elas são úmidas. As principais massas de ar do globo terrestre são tropicais ou equatoriais continentais, tropicais ou equatoriais marítimas, polares continentais ou polares marítimas. Neste mapa aqui, nós temos mundo massas de ar. Observem os locais de formação das massas de ar, tá bem? Massa de ar equatorial, observem que ela se forma aqui na região próxima à linha do Equador. Massa de ar polar continental, ela se forma nas regiões próximas aos polos, né? Nos continentes. Polar marítima se forma nos oceanos, nas regiões mais próximas aos polos. Tropical marítima, observem que elas se formam nos oceanos, tá? Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Índico. Tropical continental, elas se formam dentro do continente, tá bem? E tropical de monção, essa tropical de monção aqui, gente, mais pra frente vocês vão estudar lá no primeiro ano e vocês vão perceber que elas exercem muita influência no território da Índia, principalmente durante o verão. Formam-se as chuvas de monções, né? E são chuvas extremamente fortes que acabam ocasionando alagamentos e inundações também. As massas de ar adquirem suas características ao permanecer durante alguns dias ou semanas sobre determinada região, como um deserto quente, um oceano tropical ou uma área polar. Elas se deslocam, pessoal, e conforme se movimentam, mudam o tempo atmosférico nas áreas aonde chegam, conforme já foi dito, né? Então, elas vão mudar o tempo, elas podem provocar chuva, podem provocar o aumento da temperatura, ou podem provocar a queda na temperatura também. Vai depender das características da massa de ar. As massas de ar fria geralmente provocam queda de temperatura. Geralmente não, provocam queda de temperatura nas regiões por onde elas se deslocam. Já as massas de ar quente provocam a elevação da temperatura. E quando há o encontro de duas massas de ar, uma quente e uma fria? Bom, quando a massa de ar fria tem uma pressão atmosférica maior, ela vai empurrar, conforme essa primeira imagem aqui, a massa de ar quente e vai exercer influência nas características do tempo atmosférico daquele local, ou seja, vai provocar uma frente fria, a temperatura tende a cair. O inverso acontece. Quando uma massa de ar tropical, né, uma massa de ar quente, ela possui uma pressão atmosférica maior que uma massa de ar frio, ela vai empurrar essa massa de ar frio e vai influenciar nas características do tempo atmosférico dessa região, elevando a temperatura, formando assim, então, a frente quente.
o encontro de duas massas de ar de diferentes temperaturas, pessoal, de diferentes características, não altera apenas a temperatura. Pode provocar também a formação de chuvas, né? Ou também pode deixar um ambiente mais seco. Tipos de climas. Nós já vimos quais são os elementos que interferem nos tipos de clima, né? Temperatura, pressão atmosférica. Vamos entender agora quais são os tipos climáticos, né? Os principais tipos de clima da superfície terrestre. De acordo com este mapa aqui, fica bem claro para a gente poder entender quais são esses principais tipos climáticos. Claro, gente, que cada região, cada local vão ter alguns fatores que vão influenciar nesse tipo de clima, como, por exemplo, o relevo, como, por exemplo, também a proximidade com o oceano ou não. Então, são fatores que vão influenciar como que esse tipo de clima ele vai se manifestar. Mas nós temos o clima equatorial, próximo à região do Equador. É um tipo de clima úmido e quente, com muita chuva. Nós temos o tipo de clima tropical, ele acontece entre os trópicos, né? Trópico de Capricórnio ao sul e Trópico de Câncer ao norte. Nós temos o clima desértico, ali na região entre o Trópico de Câncer e a zona temperada. Temos também o clima desértico aqui entre o trópico e a região tropical e o Trópico de Capricórnio, né, no limite aqui com a zona temperada. Nós temos o temperado mediterrâneo, próximo ao mar Mediterrâneo. Nós temos também o temperado oceânico, aqui na Europa, basicamente. Nós temos o temperado e subtropical, né? São aqueles climas que estão nas zonas temperadas. E temos o frio polar ou de montanha, são aqueles climas localizados nas regiões polares ou nas regiões de maiores altitudes, né? Nas regiões montanhosas. Observem aqui a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia. Observem aqui também as cadeias rochosas, né, dos Estados Unidos e Canadá, ou cadeias montanhosas também. Vamos lá entender, então, as características deste clima. Clima equatorial. Vamos fazer a análise deste climograma aqui parentinhos do Amazonas. Primeiro, vamos entender o que é um climograma. O climograma, gente, é um gráfico e ele mostra as médias mensais de temperatura e pluviosidade em determinado local. Essa barra aqui à esquerda, observem o símbolo, graus Celsius, demonstra a variação da temperatura. Esta barra aqui à direita, observem aqui milímetros, demonstra a quantidade de chuva. E estas barras azuis demonstram o quanto choveu. E aqui logo abaixo do gráfico, 1, 2, 3, 4, 5 até 12, são os meses do ano. 1, janeiro, 2, fevereiro, 3, março, até 12, que corresponde ao mês de dezembro, tá bem? Então, observem aqui neste climograma que a temperatura, gente, ela não teve muita variação ao longo do ano. Ela se manteve ali em torno dos 30 graus. Agora, observem que os meses que mais choveu deste período foram os meses de fevereiro ao mês de maio. As chuvas iniciaram com maior intensidade em dezembro e começaram a cair no mês de junho. Mas percebam que esse tipo climático, ele possui temperaturas elevadas durante todo o ano e chove também o ano todo. Então, o clima equatorial, ele ocorre nas regiões próximas à linha do Equador, ou seja, são as regiões de baixas latitudes. Caracteriza-se por ser quente e úmido durante praticamente todo o ano, conforme a gente pode analisar aqui pelo climograma. Nesse tipo de clima, as estações do ano, elas não são tão perceptíveis, né? Apenas o verão e o inverno são mais perceptíveis. Há apenas uma longa estação chuvosa e outra mais curta, que é um pouco mais seca. Observem a longa estação chuvosa, que vai de dezembro a mais ou menos até no mês de julho, gente. A partir de agosto, as chuvas elas já começam a cair um pouco.
Vamos agora para o clima tropical. O clima tropical é o clima predominante no território brasileiro, com exceção do clima equatorial, que predomina na região norte do Brasil, né? O clima tropical ocorre nas regiões localizadas entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, ou seja, na zona tropical. Neste tipo climático também não é possível perceber as variações das estações do ano, das 4 estações. A gente consegue perceber apenas as 2 estações, verão e inverno. Verão mais chuvoso, inverno seco, com quedas leves na temperatura, conforme aponta aqui este climograma, né, de Goiânia, do estado de Goiás. Observem aqui que os meses que concentram maior pluviosidade, maior chuva, maior índice pluviométrico são os meses de dezembro e janeiro. Entretanto, o nível de chuva começa a aumentar de forma mais considerável já no mês de outubro, né, e começa a cair no mês de abril. Lembrando que o inverno ele inicia no mês de junho e vai até o mês de setembro, que é quando começa o nível de chuva começa a aumentar novamente. Clima desértico. Ocorre em geral nas regiões próximas aos trópicos, né, no contato da zona tropical com as zonas temperadas, como nós vimos tanto do trópico de Câncer quanto do trópico de Capricórnio, no contato com as zonas temperadas. Apresentam temperatura elevada durante o dia e temperaturas muito baixas durante a noite, gente. É por isso que nos desertos a amplitude térmica ela é extremamente elevada, porque a umidade presente na atmosfera ela é muito baixa, então não consegue reter o calor durante o dia. E este calor que atinge a superfície durante o dia, ele não é retido. Então, durante a noite, a temperatura cai consideravelmente. Os desertos muitas vezes são situados em depressões, onde há um domínio de massas de ar quentes e secas. As massas de ar úmidas têm dificuldade de penetrar nessas áreas e por isso as chuvas são escassas, né? Como nós inclusive já estudamos sobre o deserto do Atacama, né? Nós vimos a influência da massa polar atlântica condicionando a formação do deserto. Observem aqui neste climograma, Khartoum no Sudão, os meses onde chove mais. Observem que a pluviosidade, o índice pluviométrico, ele é extremamente baixo e as temperaturas são extremamente elevadas, né? A gente tem que considerar essas temperaturas elevadas, pessoal, para o dia, tá? Como nós vimos, durante a noite as temperaturas caem consideravelmente. O ar é muito seco, principalmente nas porções dessa faixa de clima que ficam anos sem receber chuva. Os climas temperados são característicos das regiões das médias latitudes, ou seja, entre os trópicos e os círculos polares. Nesses tipos climáticos é possível perceber as 4 estações do ano, as características são bem definidas, né? A gente consegue perceber o outono, o inverno, a primavera e o verão. Distingue-se 3 tipos de clima temperado, sendo o oceânico, o continental e o mediterrâneo. O oceânico ocorre nas áreas litorâneas, conforme o climograma, chove o ano todo também. As temperaturas se elevam durante os meses de maio até o mês de outubro, quando a temperatura começa a cair. É influenciado pelas massas de ar oceânicas, o que explica, né, toda essa chuva ao longo do ano. O inverno e o verão são úmidos. A amplitude térmica neste tipo climático ela é relativamente pequena, ou seja, a variação da temperatura é baixa. O clima continental ocorre no interior da Europa, também é um clima que a gente pode perceber que chove durante o ano todo, porém a variação da temperatura ela é bem maior, ou seja, a amplitude térmica é muito maior. Nesse tipo de clima atinge temperaturas negativas, né, como a gente pode observar aqui, essencialmente nos meses de dezembro ao mês de março. Ocorre no interior da Europa, no norte da Ásia, na América do Norte e ao sul da América do Sul. Atuam aí massas de ar temperadas continentais e polares, ambas frias e secas. Caracteriza-se por um inverno rigoroso com frio intenso e neve, e por um verão bastante quente e chuvoso.
O clima mediterrâneo é diferente desses outros tipos climáticos. No clima mediterrâneo, gente, o verão ele é seco, né? O verão ele chove menos. Predomina nas proximidades do mar Mediterrâneo, no sul da Europa. Clima seco no verão e chuvoso no inverno. Ele ocorre também no sudoeste dos Estados Unidos e da Austrália. Clima frio polar e frio de altitude. Clima característico das regiões polares e das regiões onde apresentam altas altitudes, né? Ou seja, nas regiões de altas latitudes e nas regiões das altas montanhas do planeta, onde os cumes são eternamente cobertos de gelo, tá bem, pessoal? Apresenta invernos longos e rígidos, extremamente frios, que podem durar até 9 meses ao ano. No verão, o sol não se põe durante meses no polo. Lembram que nós estudamos isso quando nós vimos sobre o movimento de rotação e movimento de translação? Nas regiões polares e nas altas montanhas existem geleiras permanentes e as precipitações ocorrem na forma de neve. Observem esses dois climogramas, observem que o índice pluviométrico é extremamente baixo nessas regiões também. Bom, sexto ano, vou finalizar por aqui a nossa aula. Tem atividades para vocês fazerem, tá bem? Página 196 do livro de Geografia. O número 3 ele pode ser feito individualmente. E tem também estas 5 atividades complementares. Copiem as perguntas no caderno, tá bem? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.